Saudações pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do que pode preservar o cara dentro da cadeia de não se suicidar, não enlouquecer, não pirar a mente, aguentar o confinamento, como aguentar esse confinamento, a pressão dentro de uma cadeia e principalmente como a organização criminosa ela se relaciona, conversa com a religião e com a fé. É possível um membro de uma facção criminosa ter fé em Deus? Como funciona uma cela de igreja? Temas extremamente polêmicos que você vai conferir tudo a partir de agora aqui no Papo Reto. Quero muito agradecer porque nós estamos crescendo bastante aqui no YouTube. Eu acredito que esse ano ainda vamos chegar a 100 mil inscritos, então não assista só o vídeo. Se você não é inscrito, nos ajude a atingir essa meta ousada, um sonho para mim, 100 mil inscritos ainda esse ano. Se inscreva, deixe aqui a sua notificação e ative o sininho também. E claro, nunca é demais, me siga lá no Instagram, tá rolando live, tem sorteio do livro lá no Instagram. Sempre quando entra uma live a gente faz sorteio do livro. Então se você quiser participar desses sorteios, me siga no Instagram. É muito importante dizer aqui que a cadeia realmente é um grande turbilhão de emoções. Você sente saudade, você fica angustiado, tem dias que você acorda extremamente revoltado com a vida, tem dias que você quer realmente fazer rebelião, enfim, é um mix de emoção. E como preservar a saúde mental sem entrar em colapso total, sem ter realmente a ação de chegar e querer tirar a sua vida dentro do cárcere? Eu confesso a vocês que eu vi cenas extremamente fortes de homens que chegavam a um ponto de quase enlouquecer dentro da cadeia, porque não conseguia lidar com aquela pressão, não conseguia lidar com a dor da saudade, até mesmo com a dor do arrependimento. Acredite se você quiser. Há muitos caras que quando cometem um crime, quando fazem alguma coisa de errado, ao se deparar com a cadeia, realmente se arrependem de forma sincera e genuína. Eu quero destacar aqui que eu não estou dizendo que todos que estão lá se arrependem de forma genuína e verdadeira. Se fosse assim, não haveria tanta reincidência. Mas fato é que existem casos diretos que as pessoas realmente se arrependem e realmente não querem mais praticar crimes. Mas o que pode ajudar a pessoa a não pirar lá dentro, a não ficar louca, a não querer se suicidar? É nesse aspecto que entra o sistema religioso, entra os ensinamentos, digamos assim, cristão dentro das unidades prisionais. Mas aqui entra muitas polêmicas e entra muita coisa difícil de a gente chegar e entrar num consenso num vídeo só. Por isso é importante, eu vou destacar aqui as partes mais, digamos assim, fundamentais dessa situação. Em primeiro lugar, eu nunca conheci pessoas com tanta fé, com tanta sede, digamos assim, de Deus, como dentro da prisão. Haja vista que você fica totalmente debilitado emocionalmente. Então muitos cansei de ver, eu conto muito na história Lodebar sobre o mundo do crime e a vida na prisão, no meu livro, histórias de membros do PCC, caras que tinham uma alta patente dentro do crime, que tinha temor a Deus muito grande, que eu falo pra você que eu pouco vi depois que eu saí em liberdade, pouco eu vejo de alguns pastores. Aqui sim é uma crítica direta, porque eles têm uma reverência e um respeito muito grande com a palavra de Deus. Mas por que eles têm tudo isso? Muitos criminosos, eles acabam tendo algum tipo de relação familiar, às vezes a esposa é praticante de alguma determinada religião, às vezes a mãe faz parte de alguma igreja. Então assim, o criminoso ele já teve algum contato com a religião, ou religião católica, ou a religião cristã, a protestante. Existem também situações do cara lá participar do espiritismo, enfim, há algumas diversidades de religiões, de seitas até mesmo, pessoas que fazem seus rituais, e tudo dentro da prisão é muito respeitado nesse aspecto. Se o cara quer ser católico, se o cara quer ser espírita, se o cara quer praticar, ele não pode fazer as práticas, por exemplo, e aqui é talvez um ponto polêmico, ele não pode fazer as práticas, os rituais da macumba, porque aí, principalmente nas unidades do PCC, não é permitido. Talvez você diga assim, mas eu já vi no filme do Carandiru, eu já vi já os caras fazendo lá magia negra, mas isso faz parte de um outro contexto histórico da prisão, que na nossa série de vídeos a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso também. Mas de via de regra, não é muito permitido, não é muito aceito essa questão da macumba em si. E agora eu quero entrar num outro tema muito polêmico dentro da prisão, que gera muita discussão, que são as celas de igreja. O que seriam celas de igrejas? São celas separadas para aqueles que realmente se convertem dentro da prisão, aqueles que muitas vezes se arrependem e querem não ter mais contato direto com o fluxo da cadeia.
E aí algumas unidades e alguns pavilhões se separam um grupo de pessoas e eles passam a ser, digamos assim, os crentes dentro do pavilhão, dentro da cadeia, e ali se separa uma cela específica para eles. Vamos, irmão! Você quer aceitar Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus? O problema é que, historicamente, acontecia situações que o cara, quando era jurado de morte dentro da cadeia, ele corria para a igreja, né, essa cela de igreja na cadeia. Então, pegou-se ali uma certa má impressão daqueles caras que saíam, digamos assim, do convívio normal e começavam a se coligar com a cela de igreja. Eu posso aqui afirmar que não são todos aqueles que fazem parte, que moram numa cela de igreja, que são pessoas que foram juradas de morte ou que deram mancada no crime, porque há um conceito dentro de um raciocínio criminoso, dentro da organização criminosa, que é poupado a vida do cara se o cara largar o crime e se o cara ir para os caminhos de Deus. Se o cara abandonar o crime e fizer esse passo de ir para uma igreja, o crime poupa a vida dele se no caso o cara for um jurado de morte. Por isso há alguns casos dentro do sistema prisional em que o cara, com medo de morrer dentro da cadeia, ele corre para a igreja. Mas as pessoas às vezes não separam casos por casos e acaba colocando todo mundo num balaio só, ou seja, todo mundo que está dentro de uma cela de igreja então é jurado de morte. Não. Existem lá falsos profetas, caras que estão se escondendo atrás da Bíblia? Sim, existem. Existem caras que são lá sinceros, que realmente se arrependeram, que estão convertidos de verdade? Sim, existe. Então você que já me acompanha há algum tempo aqui no canal e alguns conteúdos que eu já postei aqui, você sabe que eu nunca vou ficar aqui falando que tudo é igual, temos que generalizar. Eu sempre parto de um princípio que nós temos que separar caso por caso e raciocinar de forma específica situações por situações. Sempre generalizar não é um ato de inteligência. É muito importante destacar aqui que as organizações criminosas, elas respeitam muito a palavra de Deus, respeitam demais a Bíblia. Eu acho que é uma das coisas mais respeitadas, se não for a mais respeitada dentro do cenário carcerário, é a Bíblia e a palavra de Deus. Glória a Deus. Além disso, também, o trabalho da pastoral lá dentro é muito importante. Por isso, essa ajuda, digamos, espiritual, fornece ferramentas para que o cara não enlouqueça dentro da prisão e queira tirar sua própria vida. Ou seja, essa ferramenta da esperança, essa esperança que floresce através da fé, a fé de ser absolvido, a fé de ficar pouco tempo na prisão, essa fé que faz e se torna um combustível do cara não enlouquecer lá dentro e tirar a sua própria vida. O que me causa muita estranheza são pessoas que depois vêm nos meus vídeos, começam a criticar, ou pessoas que gravam vídeos sensacionalistas e ficam publicando, apresentadores de TV que dizem em seus discursos que devem destruir preso, que defendem a pena de morte, que tem que destruir a dignidade da pessoa humana, que bandido tem que sofrer lá dentro mesmo, quanto mais lotado estiver uma cadeia melhor, que possam realmente pagar por todos os seus pecados da forma mais cruel possível. O que me estranha dentro de um discurso desse de ódio é que normalmente essa pessoa usa a roupagem cristã, dizendo que acredita em Deus e que faz parte de um movimento protestante cristão ou até mesmo católico. Esses talvez sejam chamados santos da sociedade, os homens de bem, né? Aqueles que talvez nós poderíamos chamar aqui de religiosos modernos. E antes de refutar esse pensamento aqui, veja como funciona mais ou menos o momento da oração dentro de uma prisão. Confira aí. Eu conto na história Lodebar que teve um tempo que eu precisei tomar a frente da liderança desse momento, digamos assim, de meditação, e era semelhante a essa imagem que você viu agora. Se reunia todos os presos do pavilhão numa roda, num ciclo muito grande, e eu me lembro que eu ficava lá no meio, falando: é isso aí, rapaziada, vamos ter fé,
Se a sociedade nos julga, Deus é por nós, e a gente tinha ali um momento de muita intensidade, né? Não era nada numa roupagem, digamos assim, de religião, era mais um momento de dar uma injeção na fé. Pego emprestado aqui a palavra de um membro do PCC que na época falou assim pra mim: pô, é legal esse momento de manhã porque nós estamos recarregando nossas baterias, vamos lá pessoal com fé. Então havia todo um movimento ali, um respeito dentro da palavra de Deus, dentro daquele momento de reflexão. Porque eu sei que tem muitos leitores aqui que às vezes lê a minha história, Lodebar, e não consegue compreender a extensão e a profundidade do que realmente era aquilo e como nós nos relacionávamos com aquele momento, que era um momento totalmente espiritual, um momento totalmente de fé e recarregar nossas forças para enfrentar os desafios da prisão. Todo aquele que se diz cristão, tanto no movimento católico ou no movimento protestante, ele tem que ser inimigo da tortura, inimigo da pena de morte. Porque segundo a própria teologia desse pensamento de Cristo, todo o corpo é parte do corpo de Cristo. Então, se você está torturando um ser humano, você está torturando o próprio Cristo nessa própria linha de teologia, nesse pensamento e mensagem cristã. Elogiar a tortura, ficar feliz com vendo pessoas sofrendo dentro da prisão, é um gesto sutil de dizer: sou inimigo de Cristo. Não que a Bíblia venha proibir qualquer tipo de ação que tem que reter aqueles que são mais rebeldes, mas a retenção de uma situação como essa tem que ser com dignidade, com respeito, dentro dos preceitos legais. É sempre bom lembrar que Jesus disse assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Uma pessoa que tem consciência dos seus erros, uma pessoa que tem consciência das suas limitações humanas, devia pensar 10 vezes antes de sair atirando pedra por aí. Os que se dizem aí homens de bens, que não erram, criticam os direitos humanos falando assim: os direitos humanos são para os humanos direitos. Mas será que essa pessoa ela não entende sobre interpretação de texto ou sobre o que significa realmente essa Carta dos Direitos Humanos? É simples e resumido, significa que os direitos humanos é para todos que são humanos, independente se a pessoa é do bem ou se a pessoa é do mal, independente se a pessoa é um criminoso ou se a pessoa é uma pessoa trabalhadora. Direitos humanos é para todos os humanos. E como esquecer da história desse homem chamado Jesus de Nazaré, quando ele começa a escolher sempre os excluídos do seu tempo, sempre pegando os piores da sua sociedade. Ele poderia ter escolhido os filhos dos religiosos, os doutores da lei, mas não, contrariando todas essas estatísticas, Jesus escolheu ladrões, prostitutas, leprosos. Ele sempre dizia: eu vim para os doentes, eu vim para dar cura para essas pessoas. Enquanto isso, pessoas que se dizem cristãs condenam esses sujeitos, acabam desejando a morte, desejando sempre o mal para eles. Mas esse cristão, ou esse falso cristão, se esquece de um preceito fundamental, que todo cristão tem que proferir o perdão, a misericórdia, perdoar 70 vezes 7, que significa o termo infinito. É difícil, não é? Então, ser cristão não é só falar: ah, eu sou cristão, acredito em Deus. É estudar e conhecer de fato os ensinos que Jesus deixou. E com isso eu não estou dizendo que eu apoio o cara que rouba, o cara que estupra, o cara que pratica o mal. Errou, deve pagar. E lidar atualmente nessa sociedade totalmente polarizada, onde existem hoje os deuses humanos, aqueles que dor, no momento em que ele estava com a situação mais debilitada emocionalmente, porque Jesus se fez homem para sentir a minha e a sua dor, naquele momento da maior consumação humana, com pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, neste exato momento, diante de 2 ladrões, um se arrependeu e pediu clemência a Jesus, e Jesus disse: se crê, estará ainda hoje comigo no paraíso. E só para fechar, Jesus tinha todos os motivos para odiar aqueles que estavam torturando ele, matando ele de forma lenta, mas a oração que ele faz a Deus é: Pai, perdoe estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Será que essas pessoas, esses crentes modernos que ficam condenando as pessoas, esses falsos profetas, esses homens do bem que se dizem agarrados à palavra de Deus, que se dizem religiosos, que dizem acreditar em Deus, será que estes homens leram o mesmo evangelho que eu li dentro da prisão? Será? E essa aqui é a Bíblia que eu trouxe dentro da prisão, pessoal. Olha aí, eu li muito esse livro aqui, me ajudou bastante. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Tem muitas anotações. Teve até uma época que eu comecei a anotar
no fundo da Bíblia aqui o tempo que eu estava preso. Eu sempre fiz muitas anotações, olha. Eu quero dizer que eu sou um amante da palavra de Deus, eu estudo demais o livro sagrado. Mas isso não me torna um religioso. Eu não me considero um cara religioso que defende uma bandeira de uma igreja A, igreja B. Eu respeito todas as denominações, sou um cara de muita fé. Acredito que tudo isso que está acontecendo no YouTube, tudo isso que está acontecendo na minha vida é realmente a bondade de Deus sobre a minha vida. Tenho muitas críticas sobre grandes líderes religiosos de forma muito pontuais, sobre comportamentos que não tem nada a ver com o comportamento cristão. Sou muito, mas muito questionador nesses termos, porque eu li a Bíblia de cabo a rabo dentro da prisão. Inclusive, vou deixar passando aqui em cima no card um canal que eu falo sobre os provérbios. Se você quiser ter acesso a um conteúdo mais lapidado da palavra de Deus, eu convido a você a conhecer esse trabalho que está passando aqui em cima agora. E para finalizar, para realmente conversar com você que ainda se diz cristão, mas gosta de ficar julgando as pessoas, medite nesta passagem. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o próximo? A minha pergunta é simples e objetiva para você que sempre vem aqui querendo desconstruir uma narrativa sem argumentos. Quem é você? Quem é você para julgar uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu um erro? Quem é você para ficar com o discurso de ódio? Quem é você? Se você se sente mais perfeito que outras pessoas, se você se sente melhor do que outros seres humanos, eu te aconselho então a virar e pegar essa camada de santo e realmente ir ajudar as pessoas que precisam. Espero que você tenha refletido em todos os pontos. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te fazer um desafio. Eu espero que você compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo. Mande essa mensagem para mais pessoas que você puder. Se inscreva no canal. Deixe seu like para que esse vídeo tenha relevância na plataforma do YouTube. Assim o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E também me ajude a chegar à meta de 100 mil inscritos ainda esse ano, se inscrevendo e ativando as notificações. Eu sou Arquimedes Nicastro, esse foi mais um Papo Reto. Quero saber qual é a sua leitura sobre tudo isso que eu coloquei aqui. Deixe nos comentários e muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Valeu!